Fala, turma, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Fernando Romboli. Bom, quem curte tênis sabe aí da campanha do Romboli. Ganhou 3 rodadas, né? Ganhamos 2 rodadas nesse Open, acabamos perdendo nas oitavas de final ali no detalhe. No detalhe, cara, que jogo. Que jogo, eu fiquei acompanhando, foi no detalhe mesmo. A gente vai falar mais disso. Cara, Romboli é hoje aqui um parceiro nosso do iFood Benefícios, né? O iFood Benefícios, ele tem como visão e missão promover saúde e bem-estar com alimentação, né? Então, a gente promove muito, muito mesmo aqui a parte de bem-estar, de esporte. A gente, junto com o cartão de benefícios, a gente oferece ali para as empresas, cara, contratar um Gym Pass, fazer esporte, isso que a gente está promovendo, e é por esse motivo aqui que a gente está também aqui ajudando e patrocinando atletas que estão aí no front, que estão aí disputando grandes eventos, fazendo grandes conquistas. A gente quer apoiar esses atletas, né? Aqui, uma coisa que eu acho muito interessante é linkar a vida de um atleta de alta performance com a cultura do iFood, né? Então a gente vive aqui também nos nossos negócios uma grande competição, né? Uma ambição de ser o melhor, de cara, de ganhar o mercado, de fazer uma entrega melhor para o cliente. E isso eu vejo aqui na vida de um atleta muitas conexões. Então é um pouquinho do que a gente vai tentar trazer para vocês aqui hoje, é contar um pouquinho da vida de um atleta e mostrar, cara, como a cultura que esses atletas vivem é tão parecida com o que a gente tem aqui dentro do iFood. Bem-vindo, Romboli. Obrigado, muito legal estar aqui com você. Obrigado pelo espaço. Adorei conhecer o escritório, realmente é muito diferente do que eu pensava. Achei que ia vir aqui e ia ver um escritório. Cozinha não, né? Não, não, cozinha eu não achei. Mas eu achei que ia ser uma coisa, né, aquela coisa quadrada cinza ali, mas assim que a gente chegou, realmente muito interessante. Acho que o ambiente aqui é super propício para performar, que eu tenho certeza que é essa a ideia, então gostei, tô Legal. gostando. E, cara, assim, ó, vamos começar aqui porque a turma quer saber quem é o Fernando Romboli e a gente quer saber mais da tua história, cara. De onde você veio, onde você nasceu, como que foi. Conta um pouquinho dessa história, até um pouquinho dessa história com o tênis, assim, cara. Como que você Sim. encontrou no tênis uma paixão? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fiquei lá só um ano, né? E eu mudei com a minha família para Santos, que é onde eu passei a maior parte da minha infância, né? E eu comecei a jogar tênis, foi pelo meu tio. Ele começou a jogar tênis mais de velho, vamos dizer assim, com 20, 22 anos, não é muito comum, mas ele construiu uma academia de tênis. Então, a minha mãe trabalhava na academia, mas trabalhava na academia na parte administrativa, não em algum esporte. Então aquilo lá virou meu quintal, né? Eu passava de manhã ou de tarde, não lembro exatamente, ia para a escola, e o outro período eu ficava o dia inteiro ali. Então, eu tava ou na quadra de tênis, que era o meu lugar favorito, ou na piscina, que aí era obrigação, ela me obrigava a fazer natação. Então eu tinha que fazer natação, senão não tinha tênis. Mas ali a natação era uma horinha só, o resto era o dia inteiro na quadra de tênis. Das lembranças que eu tenho, assim, na verdade, quem me conta mais essa parte, esse ponto, foi até o meu pai. Ele falou que com 8 anos foi o primeiro momento que eu falei realmente que eu queria jogar tênis, queria ser jogador de tênis. E assim, pra ser sincero, eu lembro que eu tinha uma convicção mesmo, desde novo, assim, desde que comecei a jogar, sempre gostei muito, tinha um talento nato para aquilo, e isso foi só se provando, né, nas primeiras categorias de base ali, sempre com 10, 12, 14, comecei a jogar torneios brasileiros, sempre fui os primeiros do Brasil, com 16, 18 também, cheguei a ser número 3 no mundo, juvenil até 18 anos, então foi Você começando chegou a jogar esses grandes lãs todos juvenis? todos, todos. Joguei todos os grandes lãs, cheguei a fazer quartas de final de Roland Garros juvenil. Também no Brasil, que tem um torneio muito famoso que é o Banana Ball. Cheguei na final do Banana Ball com 17 anos, que foi um marco bem legal. Não consegui quebrar o jejum, que naquela época o Brasil tinha um jejum de, se eu não me engano, 20 anos sem um campeão brasileiro, né? Então, tive uma carreira assim de muito sucesso no juvenil. E claro, depois ali foi o desafio de passar para o profissional. E Uhum.
Vamos falar desse desafio, cara. Ó, Aham, aqui tem uma. E acho que essa pergunta ela linka muito com o que a gente vive aqui, aham, que é um pouco de você. Eu vejo essa decisão de você ser um atleta profissional, porque eu me lembro que você falou, pô, poderia ter ido estudar nos Estados Unidos, sim, fazer um college ou virar sim, um atleta profissional. E uma das coisas que você me contou lá no US Open foi, cara, na época, a decisão de ir pro college, ela não era uma decisão, era uma decisão de matar a minha carreira de cara, tenista. exato. Naquela, hoje nem tanto, Hoje né? mudou bastante, né? Mas o que eu queria te perguntar aqui o iFood, ele vive, cara, assim, nos negócios aqui, a gente tem o que é o core do nosso negócio, que é entregar comida e tu fazer todo mundo receber bem, que a gente chama de, cara, é fazer o core bem feito, Uhum, mas a gente acredita que para a gente crescer e chegar onde a gente chegou, precisa de muita inovação. uhum, E inovação significa fazer coisas que ninguém fez ou coisas que são muito difíceis de fazer. certo. E uma das coisas que eu sempre falo aqui é, cara, quando você decide inovar, as pessoas sempre vão falar para você que vai dar errado. Certeza. E geralmente elas estão certas. Então, cara, como que foi a tua decisão? Lembra daquele momento? Cara, pô, eu vou virar um atleta profissional. Cara, foi assim, não, legal, todo mundo te apoiou ou foi... Uhum, Cara, como que foi esse processo? Putz, Romboli, isso daqui, ó, a chance é 1 em 1 milhão, aham. vai dar errado. Como que foi essa tomada de risco, essa decisão? Falar, não, cara, eu vou arriscar e vou ser um atleta profissional. Assim, eu sempre digo assim, sempre encaro o tênis, a minha vida inteira no tênis foi um investimento, né? Porque nada é certo, assim como a grande parte dos negócios. Não tem certeza de nada. Então você investe. Então ali eu tinha que tomar uma decisão se eu investir no meu futuro e de que maneira. É arriscar, é colocar um dinheiro na frente, porque a gente sabe que nos primeiros anos não haveria retorno, e depois você buscar, e se você conseguir furar aquela barreira, realmente ser um atleta de fato muito bem sucedido, porque também tem aquilo, né? No tênis, assim, o funil é apertado, porque você colocar aqui e ali que fazem uma boa vida do esporte apenas 100, 150 jogadores no mundo inteiro, realmente é difícil. Então, logo que eu saí do juvenil, né, que tinha que tomar essa decisão, assim, não foi, assim, uma coisa, assim, muito difícil pra mim, porque eu já tinha aquele sonho e já tinha aquela decisão há muitos anos. É uma coisa que realmente fazia muito parte da minha vida. Eu abdiquei de estudar para continuar jogando. Digo, com 15, 16 anos, eu já viajava praticamente 20, 25 semanas no ano. Então já fazia escola, à distância. Então, assim, eu já sabia o risco que eu estava tomando e era aquilo que eu queria fazer e ponto. E o ponto que você mencionou, que realmente tinha essa possibilidade de ir para os Estados Unidos, recebi várias ofertas de faculdades para estudar, né? O que hoje eu acho que funciona demais, né? Mas naquela época, como eu mencionei para você, não era muito uma opção, porque era mais ou menos desistir do sonho de ser um atleta profissional. Porque naquela época, que a gente está falando há 17, 18 anos atrás, com 30 anos, o tenista encerrava a carreira. Com 22, ele tinha que estar no auge dele. E se eu tivesse escolhido ir para o tênis colegial, no universitário, eu sairia do colegial, do tênis, da universidade com 22, ou seja, no momento que eu estaria começando a minha carreira, seria teoricamente o momento que eu teria que estar no meu auge, e eu só teria mais 8 anos para jogar. Hum. Terminaria com 30 anos. E hoje é diferente. Então, assim, foi uma decisão, claro que pensada, né? Mas era uma coisa que eu já tinha comigo e a minha família sempre me apoiou também. Então, assim, não vou dizer que foi uma decisão fácil, mas eu sabia o risco que eu estava tomando e E, queria aceitar aquele desafio. e, cara, assim, uma das coisas que a gente fala no iFood aqui, que é muito importante, a gente é falar sobre o sonho grande. Sim. Então, a gente tá aqui, cara, com um sonho grande de ser, cara, a maior plataforma de delivery, uma referência no mundo, Aham. enfim, de crescer. E isso a gente estimula até em cada funcionário do iFood, Hum, né? Cada pessoa que trabalha com a gente tem um negócio chamado Mural dos Sonhos. certo? Então você, cara, escreve teu sonho pessoal, coloca lá e fala,
a data que você conquistou aquilo. Cara, compartilha com a gente, qual que é o teu sonho grande? Assim, o meu sonho grande é ser número 1 do mundo. Isso, sem dúvida. Mas, claro, eu acho que, assim, é um pouco pessoal de cada um. Acho que vai de cada personalidade como você vai lidar com esses objetivos. Eu, pessoalmente, eu sempre gostei de colocar objetivos de curto prazo e os de médio prazo. Mas eu conheço outras pessoas que não conseguem assim também, que precisam ter aquele mirar lá no alto, sempre. Eu já nunca precisei ter essa mira o tempo todo ali, ah, não, preciso ser número 1, número 1. Eu sempre gostei de ir pouco a pouco. Sempre gostei de Uhum. colocar o objetivo. Ó, qual que é o próximo objetivo agora? O próximo objetivo esse ano é fechar 50 do mundo. Já atingi, tô 40 e ainda falta 3 meses de temporada. Aí a gente ajusta, ok, chegamos nesse ponto, a gente já atingiu esse objetivo, o que que a gente vai? Bom, agora o próximo objetivo é terminar o ano top 30. Uhum. E assim, gradativamente. Então, eu acho que é muito interessante você ter exatamente aquele grande sonho, que acho que Perfeito, não muda, né? isso não muda. E Isso você ele tem que vai ter. acontecer daqui a alguns anos. Claro, você tem Vamos que ter uma chegar lá. meta também de tempo, sem dúvida. Aham. Mas eu acho que é importante também você respeitar e entender cada indivíduo, como que ele reage àquilo, porque também pode te gerar muita frustração. Se você mira uma coisa muito alta e você ainda se sente muito longe daquilo, e você não chega ali, você pode gerar uma frustração. Então eu gosto de ter aqueles objetivos também de curto prazo, Hum. que você pode ir alcançando e numa figura maior, que é o principal objetivo. Muito, muito massa. Cara, você falou já vários links aqui. Acho que uma das coisas que a gente queria entender um pouco provavelmente teu sonho de criança era, vou adivinhar aqui, mas era ser um jogador de simples, Sim, correto. Acho que né? a maioria, todo mundo que Todo mundo começa. começa com Exato, simples, né? exato, exatamente. Cara, como que foi? A gente chama nos negócios isso de pivotar, Aham, né? Geralmente você começa com uma ideia, sim. aí você descobre que aquela ideia não vai dar muito Caminho. certo e você, cara, ajusta a rota e vai por outro caminho. Isso cara, aqui na linguajar dos negócios pivotar. Aham. Cara, como que você pivotou tua carreira para as duplas? Assim, como que foi essa transição? Eu sempre tive, pra mim, em algum momento eu ia. No momento que eu decidisse parar de jogar, não ia ser o momento que eu ia falar assim, ah, vou parar de jogar e acabou. Não. Eu ia parar de jogar simples e ia tentar dupla. Mas isso é uma coisa pessoal. Eu sempre gostei de dupla, né? Claro que eu, mesmo quando eu jogava simples, jogava os torneios de dupla, mas era uma coisa que eu tinha pra mim que em algum momento que terminasse aquela carreira de simples, eu ia pra dupla. E na verdade a transição foi bem assim, sutil, foi bem, natural, porque aconteceu, ou seja, não diria nem tanto, obviamente que eu sabia que aquele momento estava chegando, talvez, né, mas foi por mais uma questão de regra que foi inserida, foram algumas regras que mudaram no circuito, era uma época que a ATP estava inovando, tentando fazer algumas coisas, e acabou meio que me levando naturalmente a ter que parar de jogar simples. Não Hum. teve jeito. Foi uma questão de ranking, que eles cortaram certos torneios que eu já não entrava mais. E assim, obviamente foi uma decisão, porque eu poderia simplesmente naquele momento ter decidido, ok, não vou seguir nas duplas, vou continuar na simples. Mas como eu tava já indo muito bem, já tava 150 de dupla, eu peguei e falei, tá, eu vou entre aspas, regredir e voltar a torneios menores para jogar simples, ou eu vou parar de jogar simples e me focar nos torneios maiores e jogar dupla. E foi essa decisão que acho que foi muito acertada, Uhum. mas de novo, isso só aconteceu, acho que de uma maneira assim, porque eu já me conhecia e já tinha mais ou menos uma estratégia traçada. E simplesmente aquilo aconteceu muito de forma natural. E assim, eu acho que ao longo esses últimos anos de jogando de simples, eu já meio que fui me adaptando a essa nova modalidade, a jogar dupla, e então essa E o, aconteceu bem tranquilo, Acho assim. que uma coisa bacana da dupla também é a longevidade no esporte, É, né? Você comentou que quando você decidiu ser profissional, a questão, o atleta ia até terminava mais cedo a carreira. total. Sim. Hoje, pô, Muito diferente. assim, conta pra gente um pouco assim, cara, como que é a tua
todo mundo acha que jogar tênis é aquelas 2, 3 horas do jogo ali Sim, e acabou e você sim, me falou, Bruno, não é bem assim. Depois sim, daqui tem ainda mais 3 horas sim, de pós-jogo e uma preparação e alimentação. sim. Cara, como que evoluiu essa questão do preparo, da longevidade e até quando você vai jogar tênis? Assim, a dupla, claro, quando eu dei aqueles números, o pessoal jogava até 30 e agora tá jogando até 38, isso é simples, tá? A dupla hoje, assim, a gente tem muitos jogadores. Vou dizer que, assim, 30 a 40% do top 100 de dupla tem mais de 38 anos. E, assim, tem uma boa quantidade jogando com 42, 43. Então, a dupla você consegue jogar muito, muito mais. E tudo isso se deu à evolução do esporte. Em geral, né, o esporte em geral, não só o tênis não é único, né, todos se você começa a reparar, todos os esportes agora, o pessoal joga até muito mais tempo, né. E isso tudo, já respondendo um pouco da sua pergunta, é em relação ao quê? À evolução e o preparo físico e a prevenção de lesão tomou nesses últimos anos. Hoje em dia, a gente gasta muito menos tempo na quadra de fato, jogando, do que antigamente. Antigamente, o que que é treinar? É ir lá, rachar no sol, Bater bola. 4 horas, ficar lá se desgastando. Hoje em dia já é muito diferente. Hoje em dia, um dos principais pilares são a preparação física e prevenção de lesão, e a parte de fisioterapia. Então, como é que é uma rotina nossa? A gente chega, de repente, 9 da manhã no clube, a primeira coisa que a gente faz é fisioterapia, para começar a aquecer o corpo, soltar o corpo para começar o dia. Depois a gente faz um preparo físico, que é mais uma ativação, de novo, visando o quê? Evitar lesão, porque você já entra com o seu corpo totalmente aquecido para o quê? Para o estresse, porque querendo ou não, assim, para falar a verdade, o esporte de alto nível, de alta performance, ele não é saudável, né? A gente faz um over, na verdade. Então, hoje em dia, a gente joga muito menos na parte da quadra e tem um preparo físico, uma prevenção de lesão muito maior fora. Então, é basicamente essa essa nova fórmula que ajudou essa longevidade, tanto no tênis, obviamente, mas em todos os outros esportes. Pô, dá pra falar que você consegue jogar mais uns 10 anos no mínimo. Olha, 10 anos é ser bastante, mas com certeza 7, eu 7 diria. anos. Exato. 10 anos seria, assim, realmente muito bom. Esticado. Exato. Mas que nem tem um indiano que ele tem 45 anos e ainda joga, Ah. que seria a minha idade como daqui a 10 anos. Cara, ó, uma das dúvidas que eu tenho, acho que eu jogo tênis também. Pô, meu sonho era ser jogador, então Uhum. não consegui. Por isso que eu Aham. tô aqui. Tive que pivotar. Exato, Hã? exato. Mas, cara, uma das coisas legais do tênis é que é um esporte individual, né? Certo. Sim, eu adoro isso. Você toma a sua decisão, é um jogo de Sim, xadrez, você sim, tem que pensar muito. Mas quando você vai pra dupla, sim. é, muda, né? Assim, ele passa a ser um esporte que, cara, você depende do teu parceiro. Correto. E aí eu queria entender um pouco melhor como que é essa conexão com o teu parceiro, o Uhum. JP hoje, né? Isso. O teu parceiro. Sim. E assim, e principalmente naqueles momentos difíceis. Uhum. Porque tem uns momentos que são aquele, cara, puta, é o, o tênis profissional, ele é decidido Detalhes. em detalhes, né? São alguns Isso. pontos, um game ou outro que vai definir Exato. quem vai ganhar o jogo. E, cara, às vezes é você que vai Sim, ter que sim, sacar no momento sim, decisivo decisivo. ou devolver uma bola. Aham, Enfim, cara, como que é a questão de frustração no momento onde as coisas dão errado? aham. Ou deu uma dupla falta, ou errou uma bola boba. Aquela bola, Sim. cara, que ia decidir um jogo, mas não só te prejudicou, mas prejudicou o teu parceiro. Sim. Como que vocês lidam com essa questão de equipe ali? Eu acho que esse é um dos pilares, principalmente do porquê uma dupla dá certo e uma não dá. Porque não tem jeito. Você tem que entender que, por momentos, o teu parceiro vai acabar errando e por momentos você vai errar. E assim, eu acho que isso é uma das coisas que dá certo entre eu e ele, que a gente tem uma química muito boa em relação a isso. Ele sempre me deixa muito à vontade pra jogar e aconteça o que acontecer.
e eu da mesma maneira. Então a gente se sente livre, vamos dizer assim, para cometer erros, vamos dizer. Porque uma coisa que é importante é você não pode jogar para não errar. Você precisa jogar para acertar, ou seja, se você, a partir do momento que você joga com esse ímpeto de não errar, você acaba se contraindo. E é onde maior tem o nível de você cometer um erro. E não é nem o fato de cometer o erro. O problema maior de errar numa situação dessa, onde você sabe que você não foi corajoso, vamos dizer assim, é que você é muito mais frustrante. Porque você fica com além de tudo, você fica com aquela dúvida. E se eu tivesse feito aquilo? É muito melhor você tomar aquela decisão de risco, vamos dizer assim, mas é a decisão acertada, que você sabe que você tem que ir pra bola. Se você acaba errando aquilo, pelo menos você errou porque errou, mas você não tem aquilo na cabeça, aquela culpa, exato, de que você tomou a decisão errada. Então, assim, esse é um dos principais fatores de dar certo uma dupla. Você tem que entender que não adianta nada você estar jogando bem e o teu parceiro jogando mal, e você culpar ele ou você não tentar trazer ele pro jogo ou ajudar, porque não adianta eu estar jogando o melhor tênis e o meu parceiro não. Então eu preciso encontrar uma maneira de fazer ele também estar jogando o melhor tênis dele. Como que você faz isso ali no meio da partida, cara? Ou seja, incentivando ele com palavras, obviamente, e com postura. Uhum. A minha postura. Uhum. Isso não é nem. É energia. Isso é energia. Uhum. Você demonstrar que você tá tranquilo, que você tá. O cara errou, você tá lá, vamos lá, bola pro próximo, não importa. É uma coisa. Aí o cara erra e você se frustra, você joga aquela linha pra baixo, Uhum. o cara sabe que. O cara sabe que errou. Você não pode fazer aquilo pesar mais pra ele do que já vai pesar. Uhum. Porque ele, a gente sabe, né? Quando Cara, eu erro, pô, eu sei que a culpa foi minha, vamos dizer assim. E, pô, se eu sinto que o meu parceiro também sente, aquilo pesa mas mais ainda. isso, cara, conecta muito com a nossa vida aqui, que é aceitar o erro. Uhum. Então, como a gente é uma empresa que inova muito. A gente tem um conceito aqui de jet skis, a gente testa coisa nova, faz. Uhum. E, cara, e investe dinheiro nisso e tá na conta Sim, errar, claro. né? E assim, e uma das coisas que a gente não faz jeito nenhum é culpar o erro, né? Claro. Porque quem tá errando é porque o cara tá arriscando, tá Sim. tentando descobrir um caminho novo, etc. Parece muito com essa conexão, né? Agora, errar e perder um jogo, acho que, putz, o teu último jogo ali no US Open foi, cara, no detalhe, Sim. assim, putz, Sim. poderia ter ido para um lado, para o outro. Sem dúvida. No terceiro set, você estava um game na Na frente. frente, sim, exato. E, cara, me conta um pouco, assim, inovar pra gente, Uhum. uma das características para dar certo aqui no iFood é saber lidar com frustração. Sim. Assim, é saber virar e falar, putz, meu, deu errado e como que eu acordo no dia seguinte e vou. Como que você e teu parceiro lidam com isso, com a frustração, cara? Sim. Assim, o tênis não tem jeito. A gente. Por que todo tenista ele tem um mindset muito bom? Porque o tenista, ele por natureza é perdedor. O tenista, a gente joga 30 semanas no ano, ok? Todas essas semanas tem um campeão só, ou seja, quer dizer que só um cara na chave inteira, chave de 32, chave de 64, ou seja, só um não vai perder aquela semana. Tá? Então o tenista ele lida com derrota todas as semanas. O que é um ano bom pra mim? Se eu for campeão 5 vezes, é um ano assim, ó, excelente, tá? Isso quer dizer que o quê? Que das 30 semanas que eu joguei, em 25 eu perdi. Então você precisa lidar com a derrota semanalmente. E você precisa entender que a derrota não pode ser um baque. Aquilo tem que ser parte do processo. É parte do processo. Beleza, o que eu aprendi com essa derrota? Na verdade, a gente fala, ou a gente ganha o jogo, né? Ou a gente ganha experiência. A gente nunca perde. Você não pode dizer que você perdeu nada ali, porque tem muita coisa boa pra tirar dali. Por pior que seja o jogo, às vezes você jogou horrivelmente. Você não conseguiu fazer nada. O que a gente Então, vai tirar daquilo? Entendeu? É tudo isso que faz o jogador de tênis ser um atleta tão resiliente.
Eu acho isso massa, cara, porque eu jogando tênis não consigo. Eu tô até hoje, Sim. provavelmente hoje eu tô remoendo ainda a dupla falta que eu dei na hora que eu não podia dar e puto. O tenista, assim, é legal você porque assim, o desafio do tenista e o bom tenista, o que que ele faz? O desafio do tenista é ficar no presente. Esse é o maior desafio. Porque tem duas situações. Ou você é, remoe o passado, o ponto passado que você fez um erro. O que que isso acontece? Te gera frustração, porque você não vai conseguir mudar nada. E também um outro erro é você pensar no próximo ponto. Ou, nossa, quando eu vou fechar, falta isso. Por quê? Te gera ansiedade. Então, você não pode nunca estar nesses dois pontos, você não pode estar nem no passado, que vai te gerar frustração, nem muito no futuro, que vai te gerar ansiedade. Você precisa estar no presente, que é no ponto a ponto. Então, isso é a base para qualquer tenista bem-sucedido, é entender isso. E o tênis, como muitos esportes, você sabia que você está jogando a partida de tênis. 80% do tempo você não está batendo na bola. 80% do tempo você está pensando. Ou seja, isso é bom e isso é ruim. Por quê? Você está com seus pensamentos. Você pode te dar margem para pensar coisa ruim e coisa boa. Então você precisa ver de que lado você vai ficar. Que é diferente no jogo de futebol. No jogo de futebol, primeiro, a bola quase não para. Você tá rolando, tá correndo o tempo inteiro. E Inteiro. um time inteiro. Vamos supor que você pegue o que você falou, você anda pela falta lá, um tenista faz uma pela falta, o que que ele tem que fazer? Tem que respirar, tem 20 segundos e ele vai jogar o ponto de novo. Uhum. Por exemplo, no futebol. O cara faz um erro, alguma coisa, isso eu até vou tirar de um cara que joga, um ex-jogador de futebol que mencionou isso. Ele joga tênis agora. Ele mencionou, pô, eu fazia um erro lá, pô, me escondia 5 minutos do jogo ali, sabe? Tocava pro lado, passava e voltava a jogar. Tenista não tem essa. Não dá pra se esconder. E, de novo, é um esporte individual, você tá ali, sozinho, dando cara a tapa o tempo Cara, inteiro. eu acho uma das coisas que eu acho bem legal no tênis, e eu vou linkar aqui, você me falou assim, ó Bruno, aqui tenho na minha equipe aqui aquela pessoa, esqueci o nome agora, depois você cita o nome Aham, dela. Cara, ele cuida das estatísticas, ele sim, cuida dos dados, sim, né? E eu acho isso linka muito com a gente também na questão, tudo que a gente toma de decisão, certo. é óbvio, tem muita intuição na questão Uhum, de inovação, mas quando a gente começa a inovar, a gente quer ver os dados para saber se o caminho está certo ou errado. uhum, E o tênis é um jogo de erro, sim. né? No final do dia, Erra é menos. quem erra menos, né? E você olha, alguns jogos você olha assim, você fala, nossa, é, parece que a pessoa que ganhou o jogo ganhou um ponto a mais, 2 pontos a mais que a outra. E tem muita estatística envolvida, né? Eu Sim, vejo assim, você assiste um jogo, você vê, cara, percentual de primeiro saque, sim, pontos ganhos com o primeiro saque, e é tudo uma questão de estatística. sim. Cara, como que a estatística e os dados fazem parte da tua vida? Como Aham. que você olha os dados para tomar as decisões do que você vai fazer no dia seguinte? Isso que você falou até é muito interessante, porque o tênis, ele te gera muita pressão, porque realmente tem certos pontos, apesar de cada ponto valer um, mas tem certos momentos que eles valem mais, e valem de fato, porque você pode muito bem jogar uma partida, ganhar mais pontos, igualmente perder o jogo. Porque tem certos pontos em certos momentos que realmente valem muito mais. E essa normalmente é a grande diferença entre os tenistas top e os que são um pouco abaixo da média. É a maneira que você joga aqueles pontos mais importantes da partida. Então, voltando um pouco para a parte estatística. É, é uma coisa que precisa ser muito bem analisada, né? Porque no tênis, eu digo, né? Porque a gente, números, igualmente, eles te dão uma base, mas você precisa ler também a situação em que eles estão sendo colocados. Não é simplesmente aquilo, né? Então, se você, por exemplo, da maneira que eu gosto, né? Eu gosto de ver os jogos visualmente, né? Tirar as minhas conclusões do que eu acho, tal, 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 Uhum. e aí pegar os números Hum. e ver o que bate. Porque aí, se essas duas coisas baterem, por exemplo, eu vi que o cara gosta de sacar mais fechado na vantagem, vamos supor. Uhum. Isso no visual, nos vídeos. Digo no visual, quando eu quero dizer, eu sempre que eu vou jogar contra alguém, eu pego o vídeo deles, de alguma partida, e vejo o jogo de novo e vou analisando.
E aí eu pego as estatísticas que esse cara me manda, que é o Fabrício, ele me manda. Se aquilo ali bater, eu falo, ó, realmente tem uma chance daquilo ser um padrão. Mas a gente sabe, no tênis ali tem muitas variáveis. Então, Uhum. né, você tem que estar sempre atento. E, e, o, e assim, o que eu gosto das estatísticas é porque ela me dá um norte para minhas tomadas de decisões. Então, o que mais assim eu, eu tento evitar é um erro de tomada de decisão. Se for um erro técnico, tudo bem. Mas o que realmente mais te traz malefícios é um erro de tomada de decisão. Você escolher a jogada errada. Hum. Aquilo é pior do que qualquer coisa. Uhum. Se você escolheu a jogada certa e errou a execução, beleza, tá ok. Vamos para a próxima. Mas o que você não pode fazer, ou o que você tem que evitar ao máximo, são aqueles erros de tomada de decisão. E o que é, no fim, no fim das coisas, é estratégia. Cara, É você ter a estratégia correta. Você sabe que a estratégia vai ser essa. Se a gente cometer um erro, se for um erro técnico, ok. Mas a gente não pode ter a estratégia errada. É uhum. isso. Cara, muito massa. Acho que eu vou contar um evento aqui, né? Eu fui passar alguns dias no US Open, te encontrei lá no primeiro dia. Sim. E aí você me mandou um WhatsApp falando, olha, Bruno, eu vou treinar na quadra tal. Aham. Aí eu peguei, fui pra quadra tal, assisti meia hora do treino do Romboli, Aham. fui para outro jogo lá, depois você me mandou uma mensagem e falou, pô, você não veio aqui É. ver a gente treinar? Sim. Eu falei, não, cara, eu fiquei meia hora Aí do lado. sentado do lado da quadra e você não piscou pro lado. É. E você tava tão focado que eu falei, cara, eu não vou nem gritar, nem falar, nem dar oi, nem distrair ele. Aham. Cara, o foco e a execução me chamaram muita atenção, assim, cara. O olho, cara, a maneira do foco. Sim. Conta um pouco disso, cara, como o foco é importante no tênis, assim, cara. Pra gente é fundamental. Assim, Sim. quando a gente fala, cara, agora é execução, 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 a gente quer falar, cara, foca naquilo. Sim. Literalmente a gente fala, olho na bola Sim. e vai. É porque, assim, a gente desde pequeno, desde todo mundo que joga tênis, assim, o jogo, ele é muito apertado de fato. Então, se você acaba saindo do jogo por pouco tempo, a gente tá falando, se o cara sai do jogo por 3, 4 minutos e comete certos erros, aquilo realmente te custa o jogo. Então, assim, no tênis, o foco assim, é primordial. Assim, não é negociável. Não dá. Você não consegue ser um atleta de alta performance sem ter esse foco realmente, que é o que você falou. A gente quando tá na quadra, a gente fica praticamente cego pra fora, não dá. Porque você é o tempo inteiro pensando naquilo, é o tempo inteiro pensando onde o cara vai sacar, por que ele sacou aqui, quando ele sacou aqui, aonde que a bola foi. A minha segunda bola foi ali, mas igualmente ele cobriu, ou o parceiro. Assim, é o tempo inteiro buscando respostas e entender o que tá acontecendo. E às vezes não é nem alguma coisa técnica. Você consegue muitas vezes enxergar no teu adversário alguma falha emocional, às vezes. Ou que esse momento ele pode sentir um pouco mais. Então, você foi ainda ver um treino, certo? Mas então, assim, por quê? Porque a gente precisa treinar como a gente joga, não tem jeito. A gente precisa tentar executar da mesma forma que tá num jogo, porque o que acontece muitas vezes é que no jogo não acontecem tantas situações que a gente treina. Ou seja, no treino acontecem muito mais. A gente tenta fazer que aquela situação se repita muito mais vezes, porque no jogo aquela situação pode acontecer uma vez só. E aquela uma vez só pode ser naquele ponto que eu te falo que realmente de repente vale mais, que é um 4-4, 40 iguais. Porque justamente nesse momento que você tem que ser o mais firme possível, o mais É preciso difícil, possível. hein? Com certeza, é onde a maior pressão tá. Eu vejo, acho que o próprio jogo do Sinner contra o Aliassime agora Aham. no US Open, o Aliassime no terceiro set, cara, ele ganhou um set do Sinner, que já é algo Sim. absurdo. No terceiro, a sensação que você tem olhando de fora é que ele estava na frente Aham. e perdeu um pouco desse foco, não é? Sim. É muito difícil se manter focado ali.
esquecer o placar e falar, cara, próxima bola, próxima bola. Exato, porque o foco. Mas aí eu até. Eu não vi o que você tá me falando, mas eu até entendo. Eu imagino que ali o que provavelmente aconteceu é que o Aliassim provavelmente sentiu que poderia ganhar. E aí o que que ele fez? Ele foi, na verdade, pro futuro. Ele falou, nossa, eu posso ganhar. Então aquilo deve ter gerado uma ansiedade. E aí, de novo, se você tá nesse estado, a chance de você cometer erros sobe muito. Como conter essa ansiedade, cara? Não tem jeito, é você ser forte mentalmente pra dizer e repetir o tempo inteiro próximo ponto, é ficar no ponto. Não pensar pra frente, mas é uma batalha mental mesmo, interna. Então eu gosto de, muitas vezes o que eu mesmo faço é conversar comigo internamente, e muitas vezes você precisa até mentir pra você mesmo, porque muitas vezes você tá tenso e você tem que falar pra você que você não tá. Não, você tá tranquilo, vamos aqui, esse ponto. E é muito, porque tudo que você repete na sua mente, ela pode, por mais que naquele momento você não esteja se sentindo daquele jeito, você consegue mudar de esse estado. Mas só assim. Se você alimentar com palavras não negativas, mas mesmo aquela que você tá naquele estado, que você tá tenso, você não vai conseguir sair dali. Nossa. Bom, estamos chegando no fim aqui. Algumas perguntas pra gente terminar, cara. Qual é o teu tenista favorito no circuito? Tenista favorito. Quem Tá que bom. você fala, cara, esse cara aqui é demais? Olha, eu cresci. Meu primeiro ídolo foi o Sampras, né? Depois veio o Guga, obviamente. Quando o Guga apareceu, ele realmente Inspirou todo mundo. assim, e ainda mais pelo ídolo que ele é, né? Não só o que ele representa, que ele foi número um, foi, mas além disso, entendeu? Além do, assim, ó, o caráter que ele tem, acho que isso é todo esse sentimento que ele gera no povo brasileiro, um ídolo nato, podemos dizer assim, mesmo nível de Senna, talvez, assim, realmente um cara adorado no mundo inteiro. E depois, eu sempre gostei muito do Federer, mas vou te dizer que o, o Federer pra mim foi o maior de todos, mas acho que assim é difícil também não falar do Djoko pelos números, né? Números acho que não dá pra gente ignorar. Tudo que esse cara conquistou em números, ele é o melhor da história. É o que eu digo. O Federer é o maior da história, o Djoko o melhor, porque realmente o Federer ele transcende um pouco o tênis. Ele realmente colocou uma elegância, enfim, tudo que ele representa para o tênis. O Djoko, infelizmente, ele é um pouco patinho feio, é odiado, mas é um pouco também pelo que ele representa. Ele realmente chegou lá e roubou o espaço dos outros. E eu consigo ver muito mérito nisso, porque o cara conseguiu ser o melhor da história vindo depois de Federer e Nadal. Exato. Ou seja, é um absurdo, assim, e a dimensão do que esse cara fez também, assim, é uma coisa que você tem que analisar e é louvável também. E o mental dele? É outro nível. Assim, na verdade, o mental do Djokovic é muito forte, mas eu diria que o melhor competidor é o Nadal. Pelas armas que ele tem. É um cara que tinha muito menos armas do que tanto Federer e Nadal. Desculpa, tanto Federer e Djokovic. Mas como competidor, eu acho que não existe ninguém melhor do que ele. E de todos os esportes, eu digo. Acho que eu diria que ele é o melhor competidor de todos os esportes que já surgiu aí. Animal. Cara, e pra gente finalizar aqui, já tem meta pro ano que vem? Já tá pensando aí, ó, tá em 40, onde vai chegar ou vai falar, não, vamos ver? Não, a nossa meta, ela desde o começo do ano, a meta principal é terminar entre as 13 melhores duplas da temporada. Por que esse número? Porque você terminando entre as 13 melhores duplas, você tem acesso diretamente aos 5 primeiros Master 1000 do ano, independente do ranking que você tiver. Então essa sempre foi a primeira meta. A gente tá em 21, ainda é alcançável. Então, pra ser sincero, a minha meta ainda é essa pra esse ano. Não, a gente não pensa nada de meta pro ano que vem. Meta principal, terminar entre as 13 melhores duplas. E meta individual minha, terminar esse ano top 30. Agora parte pra Ásia, é isso? Agora vamos pra Ásia. Vamos pra Ásia, tem 3 torneios lá na Ásia, que é China, Tóquio e Xangai. E depois a gente vai direto para os últimos 4 torneios do ano, que é a gira de quadradura coberta na Europa. Que são, se eu não me engano,
Estocolmo, Viena, Paris e Metz. Então terminar aí essa última parte do ano aí com 7 torneios seguidos. Muito bom, cara. Tô aqui do iFood, a gente tá muito animado aí de poder ter você aí no time. Sim. A gente deseja, cara, muita sorte. Conta com a gente também para te apoiar aí nessa jornada e, cara, que teus sonhos aí sejam realizados. Pô, eu acredito, daqui a pouco a gente vai ver o Romboli aí no 1 do mundo. Com certeza. De duplas. Vamos trazer de volta aqui para falar como foi essa rota. Sem dúvida, muito legal. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo time que você tem, parabéns pelo escritório, acho muito legal, adorei mesmo, foi uma experiência muito legal e estou muito contente de ter vocês aí podendo levar o nome aí do iFood Benefícios para o mundo inteiro. Show de bola. Valeu, turma. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer o Romboli. Valeu.